Vou fazer uma breve abertura, né? Até porque a gente quer que fique um produto, que fique gravado, até para a gente disponibilizar depois para a comunidade, né? Os nossos outros colegas de trabalho, de estudo ali no programa de pós-graduação, tá bom? Então, vou fazer uma breve apresentação aqui do nosso evento. Então, quero desejar boa noite a todos, nós do programa de pós-graduação em saúde coletiva da Universidade Regional de Blumenau, na nossa FURB. Estendemos o nosso caloroso boa noite e desde já agradecemos a presença de todos que estão aqui, né? Tanto nos assistindo quanto aos nossos convidados. Nossa programação contará com a explanação de alguns pontos bem importantes e interessantes que nos será trazido pela coordenadora de prevenção e combate à dengue. E logo em seguida, nós vamos ouvir nossos demais convidados numa forma de mesa redonda, né, onde a gente vai ter algumas perguntas norteadoras para o nosso debate. E aí eles vão compartilhar conosco a sua prática, a importância do seu trabalho, tudo contextualizado no enfrentamento da dengue. Então, o nosso objetivo foi trazer 3 setores que representariam muito bem a nossa comunidade, né? Então, tanto o Conselho Municipal de Saúde, quanto a Vigilância Epidemiológica e a imprensa, que é tão importante na divulgação das informações para a comunidade como um todo. O tema do nosso webinar, né, só para frisar ainda mais, é o papel da comunidade no combate à dengue. E os nossos convidados são Eleandra Casani, que é graduada em Ciências Biológicas, tem pós-graduação em Educação Ambiental e Sustentabilidade, é a atual coordenadora de Prevenção e Combate à Dengue e fiscal de Vigilância Sanitária e Saúde Ambiental aqui de Blumenau. Ronei Uma, que é o presidente do Conselho Municipal de Saúde de Blumenau, está aqui como nosso representante, e Alessandra Meineck, jornalista e docente do curso de jornalismo da FURB, e hoje também chefe de jornalismo de rádio e da TV na Universidade de Blumenau, aqui também com a gente. Para darmos início, passo a palavra para a coordenadora do programa de combate e prevenção à dengue de Blumenau, Eleandra, por favor, nos dê o privilégio da sua fala. Boa noite a todos, né? É bom, é importante, né? É um assunto de total relevância, né? Principalmente agora, nesse momento que a nossa cidade está passando por toda essa situação, né? Antes a gente tinha uma situação mais confortável, infelizmente esse quadro nos últimos 2 anos ele mudou, e o que a gente não esperava que fosse ocorrer, né? Tanta transmissão da doença dentro da nossa cidade, e o que a gente precisa fazer ou continuar fazendo é trabalhar, né? Trabalhar bastante com a ajuda, principalmente com a ajuda da comunidade. Eu sempre falo que a gente pode desenvolver todos os trabalhos necessários, né, para estar eliminando o vetor, né, o mosquito Aedes aegypti, ou podemos estar fazendo todas as ações. Se a gente não tiver a ajuda da comunidade, é uma guerra perdida, né? Então, assim, é muito importante que as pessoas se conscientizem, que elas precisam fazer a parte delas nesse momento, né? Então, assim, olhar meu entorno, eu diria que hoje é uma obrigação comigo, com a minha família, com o meu vizinho, né? Eu preciso estar eliminando o reservatório, que são locais de nascimento do mosquito, porque hoje o elo vulnerável da cadeia epidemiológica é o mosquito, né? Então, assim, o mosquito está aqui há mais de 9 milhões de anos, já disseminou, foi o vetor que mais disseminou populações inteiras, né? E ainda assim, a gente não aprendeu, né? Que para a gente evitar, ou pelo menos minimizar essas ações, é eliminar o criadouro, né? Que é o local de nascimento do mosquito. Eu fiz uma apresentação, né? Que daí aí eu vou explicando para vocês, tá bom? Pode seguir. É aqui o nosso mosquito, né? A Diretoria de Vigilância em Saúde, Vigilância Epidemiológica, né? E o Programa de Prevenção e Combate à Dengue. Eu vou virar aqui para ficar um pouquinho maior para mim. Oh, peraí, só um minutinho. Isso. Vamos ver se vai.
Isso, pode seguir. Uhum. A coordenação, né? No caso, eu sou a coordenadora, né? A gente tem uma diretora, tem a vigilância epidemiológica, que o Valdecir coordena, aí eu sou a coordenadora do Programa de Prevenção e Combate à Dengue. Nós temos 4 supervisores de área, né? Porque a gente dividiu o nosso município em áreas. Aí a gente tem 4 supervisores de área, temos um laboratorista, mas temos mais pessoas que trabalham dentro do laboratório. Quando há necessidade, a gente coloca mais pessoas para trabalhar dentro do laboratório. Todos os supervisores, eles também são laboratoristas, né? Hoje a gente está com 112 agentes de endemias e 2 fiscais sanitários. Na realidade, são 3, né? Quando tem a necessidade, eu também faço as fiscalizações. Pode seguir. A gente faz a pesquisa entomológica nos pontos estratégicos, né? Hoje nós temos 358 pontos estratégicos distribuídos na cidade, temos 600 armadilhas, né, na nossa rede, que dá um total de 2.400 visitas mês. Essas armadilhas, elas vão desde a ETA, do bairro Progresso, até o finalzinho lá da Vila Itoupava, a entrada da Itoupava Rega, né? Fizemos a delimitação de foco em áreas não infestadas, né? Hoje a gente tem 17 bairros infestados. Fora desses 17 bairros, quando a gente encontra algum foco de mosquito, é feita essa delimitação de área, que é um raio de 300 metros, num ângulo de 360 graus, que é vistoriado todo esse entorno, eliminado todos os reservatórios, e a gente faz a aplicação dos produtos químicos, né? Temos o levantamento de índice mais tratamento nos 17 bairros infestados, é realizado a visita a cada 2 meses, os agentes visitam todos os imóveis, realizam as inspeções, eliminam reservatórios e também fazem a aplicação de produto químico. Temos a pesquisa vetorial especial, né, que é o PVE, ou então o bloqueio de transmissão, que é em locais onde a gente tem pessoas, né, com a doença. Então, a gente vai na residência desses pacientes, delimita um raio de 150 metros e é vistoriado todo o entorno, é feita a eliminação mecânica, né, dos reservatórios, a aplicação de produto químico e também é feito o BV, né, que é o antigo fumacê, né, que é a aplicação do Cielo, né, que é um produto que ele não é residual, ele fica em torno de 40 minutos agindo, e esse trabalho é realizado somente nessas áreas, né, onde a gente tem o paciente, o mosquito e a transmissão da doença nesse local, né? Então, a gente faz toda uma pesquisa antes para estar verificando, porque para nós realizar o BV, ele é a nossa última alternativa, é quando todas as outras alternativas deram errado. Então, a gente faz todos os trabalhos, faz a aplicação do BV, né? Porque quando você está aplicando o BV, você não vai matar só o mosquito, você vai matar borboletas, abelhas, libélulas, todos os insetos que estão voando naquele momento, né? Durante 40 minutos vai estar matando tudo. Então, esse trabalho ele é realizado como última alternativa, né? A cada 2 meses também, no mês de março e no mês de novembro, a gente realiza a Lira. Quando a gente realiza a Lira, que é um programa do governo federal, a gente desativa toda a nossa rede de armadilha e rede de ponto estratégico e é visitado 20% dos imóveis do município nos 35 bairros, né? Então, durante esses 30 dias, ou 60 dias, no caso, né, é feita uma pesquisa para ver quais áreas que o mosquito ele está avançando, né? Porque conforme você vai realizando o tratamento, o mosquito você vai eliminando os reservatórios e o mosquito ele vai mudando, né? Ele vai indo para outros locais, né? Quando o Blumenau foi infestado lá em 2020, os nossos maiores problemas eles eram no bairro da Velha, no Vitor Ponder, Jardim Blumenau e Centro. E hoje essa estatística já mudou, porque conforme você vai eliminando o reservatório, ele vai migrando de um lugar para outro, né? Também realizamos atividade de educação em saúde, empresas, escolas, né, centros comunitários,
realizamos a palestra, as orientações de forma de prevenção, né? Eliminação do mosquito e prevenção da doença. Também realizamos o reconhecimento geográfico, que é um mapeamento de toda a cidade. Hoje, nós, nos nossos sistemas, a gente sabe quantos comércios, quantas residências, quantos terrenos baldios, né, quantos prédios. Então, esse mapeamento, ele se torna obrigatório fazer anualmente, para a gente ter uma noção de qual é o número de imóveis e quarteirões trabalhados, porque, além de contar os imóveis, a gente tem que numerar os quarteirões para poder estar desenvolvendo os trabalhos de forma correta, né? Realizamos também atendimento à ouvidoria, o FormSUS também, que é do governo do estado, e as demandas que vêm dos próprios agentes, que às vezes acontece que às vezes a população ela não aceita a visita, ou ela não quer que o agente entre, e quando ele encontra um problema maior, daí então é acionado os fiscais para a gente ir até o local, ver o porquê, ou tentar resolver problemas maiores que os agentes não conseguiram resolver naquela vistoria. Pode seguir? Aqui está o nosso mapa de rede de armadilha, né? Então, assim, a cada 300 metros, distribuído em toda a área urbana da cidade, a gente tem uma. Então, num prazo de 7 dias, eu consigo saber quantos focos do mosquito aconteceu naquela semana epidemiológica, quais os locais que estão tendo a maior ocorrência dessa disseminação do vetor, né? Segue. Aqui está a nossa rede de pontos estratégicos, uma acaba se interligando na outra, né? E com isso a gente acaba mapeando a cidade toda. Quando eu falo em ponto estratégico, eu estou me referindo a cemitério, ferro velho, borracharia, todo e qualquer imóvel que tenha um número grande de reservatórios, né, que possa servir de criadouro para o mosquito. Então, com esse monitoramento, a gente consegue fechar a rede, né, tanto de PE e tanto de armadilha, e fazer um monitoramento completo da cidade. Pode seguir? Aqui está o nosso número de focos, né, agora em 2022, né, o número ele está bem alto, né, como vocês vão ver logo em seguida, mas a gente trabalha com o sistema Vigilantus. Quando a gente pega o foco, a gente coloca no sistema, automaticamente o sistema vai me dar o raio que eu preciso trabalhar dentro daquele espaço. Pode seguir? Aqui, ó, só um panorama, né? Em 2019, a gente tinha 308 focos, né? 33 casos confirmados, 27 importados, 4 autóctones e 2 indefinidos. 2020, a gente já teve 1.362 focos, 21 confirmados, 16 importados e 5 autóctones, né? Então, a gente já começou a ter uma elevação dos números. 2021 já foi para 3.032 focos, ali no período ali até o mês 3 a gente tinha 1.229, já tínhamos 269 notificações da doença, 35 casos confirmados, 22 importados e 13 casos autóctones, já com 17 bairros infestados. O que acontece? Esses números, eles começaram a se elevar a partir de 2019, devido às condições do estado mesmo, né? A gente já estávamos com bastante cidades infestadas, né? A Diretoria de Vigilância Epidemiológica do estado, ela até falava assim, nossa, Blumenau está demorando, né? Mas a gente estamos desenvolvendo todo um trabalho, e isso também dificultou, né, que Blumenau acabasse infestando antes. A gente teve o problema também da pandemia, né? Os agentes de endemias, eles trabalharam durante a pandemia inteira também, mas mesmo assim, às vezes algumas pessoas, elas ficaram em casa, né? E trabalhando em home office, e acabaram esquecendo de fazer o dever de casa, né? Que era olhar seu entorno. Pode seguir?
Aí, 2022, né? Hoje nós estamos com 2.713 focos, nós estamos na semana epidemiológica 21, né? Que acabou no domingo, então a gente sempre usa números da semana anterior, né? Já estamos com 10.184 notificações da doença, 5.369 suspeitos, já estamos com 3.685 casos autóctones, né? 154 foram descartados, 2 óbitos e 17 bairros infestados. O que aconteceu? Porque 2020, 2019, a gente também teve casos autóctones, né? Por que não aconteceu esse boom que aconteceu agora em 2022? Quando começou a transmissão, foi numa área bem difícil de ser trabalhada, né? Foi numa área, a gente trabalhava na área, mas com a sala de situação, nessa área, a gente tirou mais de 120 toneladas de entulho, né? De lixo e entulho. Então, o que facilitou foi isso, era muitos materiais, era muitos reservatórios, e daí acabou espalhando para a cidade, porque pessoas de outros bairros iam visitar ou parentes ou amigos e o mosquito acabava picando, acabava infectando a pessoa e a pessoa voltava para o seu bairro onde residia, e lá, como a gente tem mosquito disseminado pela cidade, acabou ocorrendo nesses outros locais também a transmissão da doença. Pode seguir? Os bairros com maiores números de focos hoje em Blumenau, nós temos 252 focos no Itopava Norte, 202 no Salto do Norte, 164 na Velha Central, 160 na Escola Agrícola, 151 na Água Verde, 147 no Garcia, 145 na Fortaleza, 127 na Velha, 123 no Voster e 109 na Ponta Aguda, né? Então, assim, esse é os top 10, no caso, né? Os bairros onde hoje a gente está encontrando o nosso maior número de foco. Como eu falei, conforme você vai tratando, você vai eliminando, o mosquito vai migrando. Sem contar que ele pega carona, né? Ele vai de carro, ele vai com ônibus, ele sobe elevador, né? Então, hoje o mosquito, ele já chegou no Brasil de navio ou de avião, né? Então, assim, ele acaba se disseminando de várias formas, né? Pode seguir. Aqui, os nossos primeiros casos positivos, né, quando começou, né, foi no bairro Escola Agrícola, mais precisamente na Vila Bromberg e na Vila Feliz, né? Então, assim, o nosso boom do problema, no caso, foi nesses 2 bairros, né? E depois acabou disseminando para outras localidades. Pode seguir? Então, aqui, Escola Agrícola, Garcia e Água Verde. Hoje, na Escola Agrícola, a gente já conseguiu reduzir, né, o índice de pessoas contaminadas, e hoje, e no Garcia também conseguimos dar uma reduzida. Hoje, o nosso maior problema está na Água Verde e no bairro Itopava Norte, né? A gente está vendo para os próximos dias, o carro da DIV vai vir e a gente vai realizar o fumacê no bairro Itopava Norte também. A gente já realizou na Escola Agrícola, no Garcia e na Água Verde. A gente realiza, quando não está chovendo, né, que o clima está ok, que não tem chuva, a gente faz a aplicação do Cielo de forma manual, com uma bomba costal motorizada, mas é uma bomba costal, é manual, né? E quando é áreas muito grandes, daí o carro da DIV, ele vem, e daí a gente acaba pegando uma área maior, utilizando menos tempo, mas abrangendo uma área maior. Pode seguir? Em 2020, quando o município entrou para a situação de infestado, a gente criou uma sala de situação. Devido à pandemia, essa sala ela ficou desativada por um tempo, né? Até porque as demandas eram outras, né, uma pandemia, então a sala ficou desativada. Agora, em 2022, né,
a gente voltou a reativar essa sala, e daí, pode seguir daí? Pode seguir? Aí a gente voltou a não, volta. Isso. A gente voltou a reativar essa sala, e com a reativação dessa sala, a gente também teve um decreto, né, de situação de emergência de saúde pública em relação à transmissão de doenças por vetores, né? Os atendimentos, fizemos um direcionamento dos atendimentos para o Hospital Misericórdia da Vila Itopava, para o atendimento dos pacientes, né? Até porque era muita gente, a procura era muito grande, a gente precisava direcionar um hospital, então foi direcionado ao Hospital Misericórdia. Aí fizemos a reativação, né, da sala de situação, fizemos a contratação de mais ou menos 60 agentes, porque antes dessa número elevado de transmissão da doença, nós tínhamos 62 pessoas só, né? Então, agora foram contratados mais 60 novos servidores, fizemos um redirecionamento de profissionais também da vigilância epidemiológica para as ações de processamento e atualização dos sistemas de informação em saúde, até porque quando você começa a receber, antes você recebia 10, 12 notificações, né, mês, às vezes semana, mas quando começou a acontecer, né, esse número enorme de casos, teve dias que a gente recebeu mais de 180, 200 notificações, né? Então, assim, é todo um redirecionamento, desculpa, redicionar todo um trabalho, refazer, organizar tudo, você precisa, né, ver como que você vai fazer, a forma que você vai atender essa demanda, até porque a demanda é alta e você precisa atender todas essas demandas, então tem que fazer uma reestruturação total, assim, né? Também a reestruturação das equipes de fiscalização e apoio nas forças de segurança, né? Também foi muito importante, porque a gente conseguiu também a ajuda do 23º BI, né, com a ajuda lá dos soldados, com as visitas, o 10º Batalhão de Polícia também está nos ajudando, ainda nos ajuda eventualmente quando a gente precisa, né, também o Corpo de Bombeiros Militar também nos ajudando, dependendo da situação, a gente pode chamar eles e eles ajudam a gente, né. Fizemos também a aquisição de fantasia para as ações educativas na escola, né? Depois, logo em seguida, vocês vão ver a foto ali. A aquisição de produto químico, né? Para prevenção adicional, com redução de, eu diria que mais de 35%, né? Porque hoje a gente trabalha com o Natular, né? O Natular, ele é uma pastilha que você corta ele em 4 pedaços, dependendo da quantidade de água, porque tem uma quantidade, você pega essa pastilha e você tem que dimensionar em quantos litros d'água, daí então você corta ela e você utiliza. Temos o Fludora, que a gente utiliza basicamente em pontos estratégicos, que o Fludora ele é microcapsulado, e daí você vai jogar esse produto na parede e ele vai ficar agindo por um tempo, quando o mosquito sentar ali, ele vai morrer. Temos o Cielo, né, que, como eu já expliquei, que é a questão do fumacê ali, só que para nós, o que estava difícil para nós na questão da aplicação desses produtos é que o que a gente precisava, né, o Natular, ele não... Porque, assim, ó, às vezes você vai na casa da vozinha, né? E ela tá lá com um monte de vasinho de planta, né? Aí você orienta, você explica que não pode, e daí você pede para eliminar, ou você elimina, daí você vira as costas, o que ela faz? Ela vai lá e joga água de novo, né? E como os ovos permanecem por 1 ano e 2 meses ali no ambiente seco, quando tiver contato com a água, em 7 dias ele vai eclodir novamente. Aí, então, o Vectobac, ele acabou nos auxiliando quanto a isso, porque daí você vai lá, você coloca o granulado e se ela voltar a colocar água naquele recipiente, por 2 meses aquele recipiente vai estar garantido, que não vai ter a reincidência de larva ali.
E como a gente passa a cada 2 meses nessa área infestada, a gente consegue reduzir bastante o número de focos, né? Outra coisa importante é que o Vectobac, em pontos estratégicos, além de você conseguir trabalhar com ele manualmente, né? Ou com a eliminação mecânica, como a gente fala, né? Está eliminando ali, colocando o produto, você pode dissolver ele na água, né? Na dosagem que o fabricante recomenda, e você pode, por exemplo, um reciclado doméstico, onde tem vários reservatórios que você não tem alcance em todos os reservatórios, você pulverizar, né? E aquele ali também vai reduzir bastante, né, o número de focos do mosquito, né? A ajuda também do Conselho Municipal de Saúde junto à população, né, muito importante. A gente teve uma reunião do Conselho, fizemos uma apresentação para o Conselho, e com isso também o Conselho acaba nos ajudando com a população, junto com outras ações na comunidade também, para estar orientando a população e fazendo com que a população nos ajude, né? Também intensificamos a ação de limpeza nas ruas e calçadas, de fiscalização também em piscinas. Eu sempre falo assim, né? No verão você tem problemas com piscinas móveis, e no inverno as móveis em alguns locais, mas principalmente as fixas, né? A gente recebe uma média de reclamação de piscinas fixas muito grande, né? Então, assim, hoje eu tenho em torno de 1.000 demandas. Se eu for contabilizar, uma média de 500, 600 são reclamações de piscina, que as pessoas não efetuam o tratamento. Então, assim, é uma situação bastante complicada, a fiscalização vai e pede as adequações, né? A gente sempre fala assim, para nós, não importa que a água esteja verde, né? Que não tenha um tratamento completo, mas o que ela precisa? Ela precisa não ter nenhum organismo vivo ali dentro. Então, assim, a adição do cloro é essencial, e a gente exige também a manutenção, né, dessas piscinas. Então, assim, é a responsabilidade do proprietário, a pessoa sabe que tem que fazer. Às vezes acontece, né, às vezes é o inquilino, às vezes é o proprietário, e daí então fica jogando para o outro, a gente vai lá e dá uma auto de intimação, e daí eles acabam resolvendo entre eles, mas assim, o cloro na piscina é muito importante, né? Deixa eu ver. Intensificação de limpeza em áreas e espaços públicos também, né? A gente tem um decreto também no qual ele fala que dentro de cada setor do espaço público tem que ter um responsável para fazer a eliminação desses criadouros e a manutenção desses locais, porque não é só eliminar, né? Tu tens que eliminar e fazer a manutenção, porque você tem que continuar cuidando, né? Porque o mosquito é 7 dias, não adianta eu eliminar aquele reservatório e logo na semana seguinte eu esquecer, chover de novo e acabar acumulando água e continuar sendo um criadouro para o mosquito, né? Fizemos também no dia 23 de abril o dia D de prevenção e combate, né? A gente fez uma ação lá no Parque Horto Florestal, recolhemos muitas toneladas de entulho, era uma área invadida, tinha muito reservatório, então a gente conseguiu efetuar a limpeza. Começamos naquele dia, né? Na realidade começamos no dia 23, mas foi uma ação que se estendeu por mais 4 ou 5 dias, né? E também criamos, né, o boletim da dengue, né, com atualização semanal também. Pode seguir? Aqui a gente plotou os nossos carros, né? De certa forma, é uma mídia barata, né? Hoje a gente tem 20 carros, só do setor circulando, mas ao todo são em torno de 50 carros, né? Que a gente tem dentro da Diretoria de Vigilância Epidemiológica, e eles estão plotados, né? E isso acaba. A gente mudou antes, a gente usava o logo do Estado, todos contra a dengue, aí a gente resolveu mudar, né? Colocamos ali, ó, elimine reservatórios e evite, né? Dengue, chikungunya, zika vírus e febre amarela urbana, né? Porque às vezes a pessoa, ela em algumas situações, as pessoas, você tem que dizer, não, você precisa eliminar o reservatório, né? Eles acham assim, eu vou lá, vou matar o mosquito e pronto. E não é assim, né? Para mim,
eu preciso matar o mosquito, mas eu preciso eliminar os locais de nascimento dele, né? E o nosso mosquito ali, né, que as crianças se divertem muito nas escolas, acabam aprendendo bastante, né? Só no mês de maio, a gente fez 78 palestras para a rede escolar, só no mês de maio, né? Então, assim, agora, conforme vai passando as semanas, a gente vai criando os cronogramas e vai realizando as palestras, em empresas também, mas, assim, o mosquito, ele vai basicamente nas escolas. Pode seguir? A questão de mídia, né? Então, a questão de mídia também a gente pega bem pesado nessa questão, né? Então, dificilmente... Antes a gente já fazia bastante, né? Porque a gente sabia que era um problema que iria acontecer. E só que ultimamente a gente tem frisado bastante, então toda semana tem o boletim epidemiológico, tem muita reportagem, né? Tem, nossa, muita coisa, então assim de mídia para estar orientando a população mesmo, na questão de orientação, porque, como eu falei, são 165 mil imóveis, a gente não consegue estar dentro desses 165 mil imóveis o tempo todo, né? Então, assim, acredito que a mídia, ela nos ajuda muito nessa questão de orientação e até mesmo para estar lembrando as pessoas, né? Essa semana eu esqueci, aí ela vê lá a propaganda, ou ela vê a reportagem, não, vou dar uma olhada, né? Então, é porque é um trabalho, é uma atividade hoje que a gente precisa estar realizando semanalmente mesmo. Pode seguir? Pode seguir. Aqui, então, algumas das... Eu até brinco, né? Eu até brinquei outro dia, assim, meu Deus do céu, eu apareci no hora 1. mas é importante, assim, porque quanto mais a gente falar, quanto mais, né, a imprensa nos ajudar, mais pessoas a gente vai atingir, né? Mais pessoas vão estar orientadas, né? Eu sempre falo assim, ó, hoje a gente tem números, né? Meu Deus, né? Tenho 10 mil e poucas notificações, mas eu tenho isso, eu preciso trabalhar com isso, eu preciso que a população veja esses números, eu preciso que a população veja que a gente já teve 2 óbitos, que a gente tem óbito em investigação, né? Eu preciso que as pessoas vejam que a dengue é uma doença que ela acaba debilitando muito a sua saúde, né? Eu conversei com pessoas que elas falaram assim para mim, nossa, eu tive Covid e os sintomas não foram nem perto de tão terríveis que foram os da dengue, né? Então, assim, toda doença, ela é ruim, mas a dengue ou qualquer outra arbovirose, elas são doenças preveníveis, né? Porque se eu eliminar o reservatório, eu não vou ter eu não vou ter o mosquito. E se eu não tiver o mosquito, eu não vou ter a transmissão da doença, né? Desde 2020 que a gente tem o mosquito, nossos mosquitos, eles não eram contaminados, né? Mas, infelizmente, aconteceu. Uma hora iria acontecer, né? Uma hora isso iria acontecer. Só que agora a gente está nos meses frios, né? E a gente tem que se preparar para um verão, né? Então, assim, não adianta eu pensar que eu vou fazer a minha prevenção lá em agosto ou setembro, porque se os números continuar como estão, em agosto e setembro, a gente vai ter muitas pessoas doentes. E a gente precisa evitar isso, né? Evitar isso é só eliminando o criador do mosquito. Pode seguir? Das ações realizadas, né, do mês de abril para cá, né, então foram cerca de 15 mutirões, né, mais de 250 toneladas de materiais foram recolhidos em 9 regiões da cidade, que concentraram, né, a maior quantidade de focos do e o maior índice de transmissão também da doença, né? Ações educativas, né, como eu falei, envolvendo as remédios, agentes mirins da Defesa Civil e do PROERD, o SAMAI também ajudaram bastante nessa questão, né, de orientação nas escolas, já estão nos ajudando, né? Participação das equipes, né, do Sistema de Combate à Dengue, quanto a orientar a população nas praças, com eventos, né? A gente fez orientações no Baden-Furt, que fizemos ali no Tribes, no Parque Rampiridger. Agora, no próximo sábado, a gente dona vai... Jocely, dá uma passeadinha?
É, No próximo, tá no louco. próximo, no Tarefa próximo ingrata essa. a gente vai ter na Feira da Amizade e também no domingo, dia 5, a gente vai ter lá na Rua 15, né, na Rota de Lazer. Então, assim, são ações que a gente vai fazendo, né? Ali também está descrito, né, o suporte com as Forças Armadas, também que a gente, forças de segurança, né, que a gente precisa, porque alguns bairros a gente precisa que eles estejam presentes com a gente, até pela integridade física, né, dos próprios agentes de endemias, né? Foram mais de 150 pessoas que estiveram e estão ligadas, né, diretamente nas ações da sala de situação também. Pode seguir. Aqui ó, as ações foram realizadas, né? Dia 13 e 14 a gente fez na Vila Bromberg e Vila Feliz, de abril, né? Quando a gente começou as ações, então 13 e 14 foram na Vila Bromberg e Vila Feliz na Escola Agrícola. 18 de abril fizemos o loteamento no Horto Florestal, ali também na Escola Agrícola. Dia 18 de abril também fizemos o viaduto ali da região da Vila Expressa, porque a gente tinha da Vila Expressa, porque a gente tinha muita reclamação da vizinhança no entorno e da quantidade de lixo e entulho reservatório que a gente tinha no local, então a gente também efetuou a limpeza ali, né? Dia 20 e 22 fizemos a região da Rua Dorval Roncalho, na Água Verde. Dia 23, que foi o dia D, a gente fez a mobilização no Parque Florestal da Vila Bromberg, na Escola Agrícola. 25, fizemos na região da Engenheiro Odebrecht, no Garcia. Dia 27, a gente fez na região, dia 25 de agosto, na Rua São Valentim, na Itopava Norte. Dia 2 de maio, a gente fez na região da Rua Botuverá, na Itopavazinha. Dia 6, fizemos no Morro da Garuva, né, no Ribeirão Fresco. 9 e 11 a gente fez na Rua Vereador Romário da Conceição Badia, na Itopava Norte. Dia 13 a gente fez na região da Coripós. Dia 16 de maio a gente fez na região da Rua Daniel Bressanini e Nésio Antunes da Silva, na região ali da Nova Esperança, né? Dia 18 e 20 a gente fez na região da Rua Araranguá. Essas regiões a gente fez um mutirão com um número maior, porque daí a gente teve que utilizar a reta escavadeira, tivemos que utilizar caçamba, a gente conversou com as comunidades, pediu para colocar o entulho na rua, e a gente iria passar a recolher, recolhemos, ainda estamos recolhendo em alguns locais, que às vezes as pessoas colocam um pouquinho atrasado, né? Então a gente tem que retornar lá, a gente passa de vez em quando nessas ruas, verifica, faz o monitoramento, tem entulho de novo, vamos recolher. Então, assim, a gente está sempre orientando, né, a população. Pode seguir? Meu Deus. Aqui está na nossa sala de situação, eu devia ter pego meu óculos. Aqui na nossa sala de situação, a gente tem várias secretarias e vários órgãos, né? Temos a CDAD com orientação aos servidores municipais e promoção de cursos, a CEMED com orientações nas escolas e centros educacionais infantis, a CEMOB em obras públicas, a CDC nos auxilia nas ações da sala de situação, quando a gente tem algum local, tem muito entulho, a gente precisa chamar para reunião, a gente precisa verificar para estar vistoriando algum local, né? Então, assim, a CDC ela acaba nos ajudando quanto a isso, né? A SEMAS, ela faz essa orientação e verificação nas áreas de preservação, né? O CEPLAN, ele vistoria os terrenos baldios, né? E notifica os imóveis que estão em abandono, né? Que às vezes acaba acontecendo, a gente tem muita reclamação desses locais, então a gente tem que verificar quem é o dono, que às vezes você chega num terreno baldio, está cheio de entulho, mas às vezes o dono nem mora em Blumenau, né? Então a gente tem que fazer toda essa notificação, tem que recolher, pedir para o proprietário recolher os entulhos, tem que pedir para fechar esse terreno, tem que colocar uma placa pedindo para não depositar lixo, porque é o que eu falo sempre, não adianta eu jogar o lixo lá no terreno baldio, né, o reservatório, o mosquito vai nascer lá, mas ele não vai ficar lá, ele vai vir para dentro da minha casa, porque ele precisa do meu sangue para alimentação, né? O CETEB, a gente também vê
a questão ali da rodoviária, dos terminais urbanos e do pátio mesmo do CETERB, também na questão dos reservatórios. A SEMOS, né, com a coordenação das ações de combate à dengue, com a Diretoria de Vigilância em Saúde, Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica, as unidades de saúde, né, os ESFs e os AGSFs, a Policlínica, o Centro de Saúde também, então todos esses órgãos estão envolvidos nesse problema, né, de estar tentando, né, reduzir esses números, né. O Conselho Municipal de Saúde, né, nos ajuda muito, né, quanto à comunidade, né, e então, assim, todos esses órgãos envolvidos, né, na questão da limpeza, da retirada desse entulho, então a gente tem a SEMOS, a Defesa Civil, o SAMAI nos ajuda muito, né, o SAMAI também no recolhimento, e o CEURB, né. Então, essas equipes, elas comandam, né, a questão dos mutirões de limpeza. Pode seguir? E aqui, né, para terminar, né, o controle da doença até o presente momento, né, como eu já falei diversas vezes, né, nessa apresentação, ele está centrado, né, no combate ao seu vetor, que é o único elo vulnerável na cadeia epidemiológica, né. Para isso é necessário acabar com os criadores, lugares de nascimento e desenvolvimento do mosquito, né. Aí a gente tem vários locais, né, quando a gente fala em reservatório, a gente tem que dizer, assim, ó, que todos os locais, né? Uma colher de água é o suficiente para o mosquito. Então, assim, ó, eu tenho vasos de planta em casa, né? Antes a gente dizia, coloca areia nos pratos, hoje a gente diz, elimina os pratos, né? Ou então, coloca eles virados para baixo, não deixa acumular água nele, né? Guardar as garrafas de boca para baixo, manter as lixeiras tampadas e furadas para não acumular água. Plantas como bromélia, antes a gente tinha uma lei que determinava a retirada das bromélias. Essa lei mudou, né? Hoje a gente tem a Lei 18.024 e agora saiu o decreto 1987, né, de 2022, né, que ele estabelece normas para evitar a propagação de doenças transmitidas pelo vetor, né? E nessa lei também determina que se a gente encontrar o foco do mosquito dentro do reservatório, ele precisa ser eliminado. Né? Mas assim, a gente sempre orienta e tenta conversar com as pessoas, que é muito importante, né, que elas troquem, elas substituam. Eu entendo, eu como bióloga, eu entendo da importância das bromélias, né, mas quando a gente vai pensar em saúde pública, né, é um reservatório. Na nossa Lira, a gente consegue verificar a importância desse reservatório, né? Hoje os nossos maiores reservatórios, eles são o B, que é os reservatórios móveis, né? Como vasinho de planta, pratinho, lixo, mas assim, o nosso índice em bromélias de foco dentro da nossa cidade é em torno de 13%. Né? Se a gente for analisar que todas as residências do município têm no mínimo uns 3 ou 4 ralos fixos, e não são todas as residências que têm uma bromélia, o nosso índice de foco de mosquito em bromélia, ele é extremamente alto, né? Porque se a gente for comparar números, né, então é um índice bastante alto para a nossa região. Então, assim, bromélia é bom, é importante, é muito importante, né? Todo o bioma que tem dentro dela, né? Mas, infelizmente, dentro das nossas cidades, ela não vai ter. Lá no mato, talvez não vá se criar um mosquito, porque vai ter a aranha que vai fazer aquela teia em cima, e o mosquito sabe que ali tem água e vai vir ali depositar seus ovos, ele vai ficar preso ali, e a aranha vai acabar servindo de alimento para a aranha, né? Ou então, em algumas até tem, né, uma enzima ali mais forte, mas dentro das nossas cidades isso acaba não acontecendo, porque a gente não tem todo um ecossistema completo que vai fazer com que não se reproduza a larva ali dentro dela, né? Então, assim, ó, em áreas infestadas, a gente orienta, né, a substituição. Então, assim, ó, eliminar todo e qualquer local, colocar a telinha nos ralos, né, verificar, às vezes as geladeiras mais antigas, elas têm aqueles reservatórios atrás, né, eliminar a água que sai do ar-condicionado, já colocar ela na canalização, não colocar baldes, que em muitos locais a gente encontra baldes
para pegar a água ali do ar-condicionado para não ficar jogado, e o balde acaba sendo esquecido ali por semanas, acaba sendo reservatório. Então, até mesmo um buraco na terra, né? Um buraco natural, como a gente chama, como a gente fala, a gente já pegou larva de mosquito, né? Então, assim, ó, uma colher de água, uma casquinha de ovo, que às vezes você joga no quintal, que você não amassou ela, uma tampinha de refrigerante, ou até mesmo uma piscina maior, ou uma caixa d'água que não está bem vedada, tudo é reservatório para o mosquito. Né? Tudo é local de nascimento. E a fêmea, ela é muito esperta. Né? Ela coloca de 400 a 600 ovos em 35 dias de vida. É uma média que a gente faz, né? Esses ovos permanecem por até 1 ano e 2 meses no ambiente seco. Quando tiver contato com a água, em 7 dias, esses mosquitos vão estar voando. Se a fêmea que fez ovoposição estava contaminada com qualquer uma das doenças, agora não estou falando só de dengue, estou falando de dengue, zika, chikungunya, febre amarela urbana, tem maiarovírus, tem febre do Nilo. Então, assim, são em torno de 10 doenças que o Aedes aegypti tem potencial para estar transmitindo. Então, assim, ó, e a dengue, se a fêmea estiver contaminada, os mosquitos filhos todos vão estar vindo com a doença. O macho não vai transmitir porque ele se alimenta da seiva, mas a fêmea precisa do nosso sangue para fazer o ciclo, né? O ciclo de vida dela completo e para maturar os ovos. Então, ela vai acabar transmitindo a doença para a gente. Então, a gente precisa eliminar reservatórios hoje. Acho que era isso. Falei bastante. Informações muito importantes e pertinentes, né? Inclusive, enquanto você estava falando, eu pensei, relembrei, na verdade, quando a gente estava discutindo um possível tema para o nosso webinário, aí veio a questão, vamos falar sobre a dengue, né? Mas será que está tão preocupante assim? E você nos trouxe os dados e tenho que dizer que são dados impressionantes, principalmente ali no crescimento exponencial, né, de 2019 para até agora. Então, realmente é uma situação preocupante, mas que acredito que, assim como eu, todo mundo que está assistindo aqui ficou, de certa forma, tranquilizado em saber que medidas em diversos setores estão sendo tomadas, né, pensando na promoção em saúde, pensando na segurança da nossa saúde, no benefício comum. Eliandra, eu quero desde já agradecer imensamente, tá? Você ter aceitado o nosso convite, foi muito enriquecedor a sua fala. Agradeço demais. Muito, muito obrigada. Eu peço desculpas, né, por alguma gaguejada ali no meio, tô tendo... na verdade, eu devia ter posto óculos, né? Eu acabei não colocando. Dificultou um pouquinho. Imagina, foi ótimo. Mas, assim, ó, eu agradeço, né? E, assim, ó, hoje, é como eu falo sempre, hoje a gente precisa eliminar o reservatório, né? A gente tem que entender, assim, estou sentindo sintomas, não vou fazer automedicação, vou procurar a unidade de saúde, porque tem medicamentos que eu não posso tomar. Se eu estou sentindo sintomas, mosquito tem por perto, pode ser dengue. Então, eu vou olhar meu entorno. Às vezes, para você ter uma ideia, a gente já achou larva do mosquito, a gente olhou o ralo estava seco, não tinha nada. Mas o cano, ele não estava não estava muito correto, então ele acabava acumulando água dentro do cano. E ali estava se criando mosquito. Então, assim, ó, a fêmea, ela é muito esperta, né? Ela está aqui há 9 milhões de anos, né? Então, ela nos dá aula de sobrevivência, né? Então, assim, ó, ela vai disseminar os ovos dela em diversos locais. Ela não vai disseminar num local só. A gente tem a nossa rede de armadilha para monitorar, né? Para monitorar que ali tem mosquito. Mas não significa que ela vai só colocar os ovos na nossa armadilha. Por isso que a gente cria um raio de 300 metros no entorno, né? Para tentar ver onde essa fêmea depositou esses ovos, para tentar eliminar esses locais, né? Lembrando que ela pode ir até 1.000 metros do local de nascimento dela, né? Então, assim, hoje, se eu contar a partir daqui onde eu estou, 1.000 metros, mas se ela amanhã ela voou 200 metros, vai ser contado 1.000 metros a partir daquele novo raio,
né? Então, assim, ó, a gente tem que aprender no dia a dia como ela se comporta para a gente tentar, de certa forma, interromper esse comportamento dela e evitar. E é só eliminando o reservatório que a gente vai fazer isso, até porque a gente não tem uma vacina ainda, até temos na rede privada, mas é uma vacina bastante complicada, que você tem que consultar o médico, é uma vacina bem complicadinha, assim, né? Porque se você tem que ter tido dengue pelo menos uma vez na vida, né? E ainda assim, eu acho um pouquinho arriscado, né? Porque você pode partir direto para uma dengue hemorrágica só com a aplicação da vacina, né? Então, assim, a Fiocruz, ela está fazendo uma vacina segura, está em fase de teste, acredita-se que numa média de 2 anos essa vacina para dengue vai estar disponível, mas daí, para dengue, a gente ainda tem zika, a gente tem chikungunya, a gente tem febre do Nilo, que está chegando perto, né? A febre do Nilo também é muito complicada, temos o maior vírus na Amazônia, né? Então, assim, não adianta eu pensar numa vacina, não, eu tenho que pensar em eliminar o mosquito. De qualquer forma, são várias doenças em um único vetor. Verdade, verdade. Muito, muito obrigada. Mais uma vez, informações enriquecedoras para a gente. Agora vamos ouvir um pouco o representante do Conselho Municipal de Saúde, Ronei Uman. Será que ele ainda está aí? Tá. Está aqui, eu não estou vendo a fotinha dele. Estou sim. Só tive problema aqui com o meu microfone. Agora deu certo. Ok? Estão me ouvindo? Perfeitamente. Perfeito. Então, primeiramente, agradecer o convite, né? Agradecer à FURB, agradecer ao pós-graduação pelo convite. Acho que é importante a gente participar. Cumprimentar a Débora, a Raika, a Eliandra, a Alessandra. Parabenizar a Eliandra pela apresentação. Eliandra, eu que acompanho o teu trabalho, às vezes a gente está até junto nas ações, né, Eliandra? Eu sei o quanto você e a tua equipe trabalham, às vezes não almoça e está aí nas ruas em si, fazendo esse trabalho. Então, primeiramente, parabéns, Eliandra, pelo teu trabalho, a tua equipe, né, que é fantástica. Sem a equipe também você não faria, né, todo esse trabalho, então parabéns ao teu trabalho. Então, eu vou falar um pouco, até para conhecimento, quem está participando um pouco do Conselho Municipal também, primeiramente, até para quem não conhece o Conselho Municipal, quem não conhece o Conselho. Então, assim, o Conselho Municipal de Saúde, hoje ele é composto por 40 conselheiros. Ele é um órgão colegiado de caráter deliberativo e permanente. Nós também temos 7 conselhos regionais e 48 conselhos locais. Em média, por mês, a gente tem mais ou menos entre 500 a 600 conselheiros discutindo saúde pública em todos os locais da cidade, desde o Progresso até a Vila Itopava. A gente tem conselhos nas unidades de saúde, então a gente tem uma rede, e esses conselhos que eu falei são todos ativos, então todos eles estão em funcionamento. A gente teve na pandemia um problema que alguns conselhos não conseguiram mais se reunir, mas agora a gente conseguiu reativar esses conselhos. Então hoje a gente tem uma média de, como eu falei, de 550 a 600 conselheiros discutindo saúde pública por mês. E o Conselho Municipal tem um papel muito importante nessa parte, como controle social, que a gente, como controle social, a gente acompanha as ações da Secretaria de Saúde, a gente discute, propõe, sugere, e no caso, se assim os conselheiros acharem, a gente delibera também, o conselho também é deliberativo, então ele delibera também em casos. Então, a gente também faz um trabalho junto à mesa diretora do Conselho Municipal, com a assessoria do Conselho Municipal, junto aos conselhos regionais e locais, que é o foco hoje com a dengue.
A gente trabalha muito em cima desses conselhos, porque a gente teve até uma capacitação na terça-feira de conselheiros locais, e a gente falou um pouco de direitos, sobre direitos e deveres dos conselheiros, e também uma parte, a gente até falou bastante sobre a dengue, e o papel do conselheiro regional e local na sua comunidade, a importância dele de orientar a sua comunidade, porque, assim, eu sou usuário, eu moro na minha comunidade, então, assim, eu falo diretamente a eles sobre isso, que o papel nosso é importantíssimo, como a Leandra falou, sem a participação da comunidade não adianta ter 150 agentes, 200, 300, se nós da comunidade, nós usuários da comunidade, nós moradores da nossa região não fizermos a nossa parte. E nessa parte o conselheiro ele tem um papel muito importante, então ele orienta o seu vizinho. Primeiramente, eu sempre digo, primeiro tem que olhar para a minha casa, o meu local. Se o meu local está organizado, está limpinho, não tem água parada, não tem caixa de água destampada, aí eu tenho que ver na comunidade. Nós temos muitos lugares, a Leandra falou bastante em cima disso, muitas pessoas acabam jogando os seus móveis velhos, geladeira em si, acabam depositando em lugares que não é ideal. Eu acho que assim, a gente tem até uma coleta e funciona muito bem, mas a população ainda tem uma cultura, eu acho, e isso também acho que a gente tem que mudar isso, nós temos que mudar isso, e não adianta o poder público, mas acho que tem que ser uma conscientização, e aí o conselho, de novo, falo do conselho, a gente pode falar muito em cima disso nos conselhos locais, para as pessoas não jogarem esses entulhos, ou se tiver jogado, aí o conselheiro tem um papel de notificar, avisar a vigilância, a gente tem um contato direto com o Conselho Municipal, direto com a vigilância, então a gente até manda alguns casos, né, Leandra, para você, tem aquele lugar lá que tem que dar uma olhada em si, a gente tem esse contato com os conselhos locais, regionais, então a gente tem um acesso muito fácil, né? Acho que aí eu quero parabenizar a Secretaria de Saúde, a Eliandra, pelo o contato direto, às vezes no WhatsApp, a gente passa umas fotos em si, e isso é importante, porque daí eles vão lá, recolhem, mas assim, a conscientização é de extrema importância, e aí assim, acho que nessa parte o Conselho Municipal está fazendo a sua parte, a gente tenta sim passar o máximo de informação que a gente tem e para a comunidade, sim, para ela poder... eu sempre digo, agora nós temos a dengue, mas nós temos nesses lixos, nessas coisas paradas, nós temos o escorpião que está aqui em Blumenau, nós temos os roedores, que o rato também transmite a leptospirose, várias doenças, outras cobras, em si, várias situações que podem ser evitadas com esses entulhos, porque nós temos lugar adequado para jogar, não precisamos jogar no terreno do vizinho ou lá no lado do ribeirão, que até daí dá uma chuva, entope o ribeirão. Então, assim, tem várias situações que eu acho que a gente tem que trabalhar, e aí o Conselho Municipal, os conselheiros locais estão sendo orientados, a gente passa isso direto, a gente vai em reuniões de conselhos locais, até para falar bastante nisso. E eu vejo que há uma mobilização. Eu vejo que, sim, os conselheiros chegam, me ligam, perguntam em si. Eu acho que estamos no caminho certo. É um passo de formiguinha, mas a gente tem que fazer porque, assim, o mosquito está aí, não vamos nos livrar dele de um dia para a noite, não vamos fazer assim com o dedo, ele vai embora. Então, a gente vai ter que lutar para isso melhorar. Bom, pessoal, eu não tive apresentação, falei menos, né, Leandra? Mas, assim... Eu acho que era isso no primeiro momento. Uhum. Tão importante quanto, Ronei, até porque quando a gente fala de uma temática, enfim, né, que abrange um setor todo como a saúde, a gente não pode esquecer que nós, como cidadãos, também temos nossos deveres, não é isso? E o Conselho Municipal está ali como uma forma tanto da gente exercer o nosso papel de cidadania, como também
é uma forma da gente ter como fiscalizar, acompanhar como as políticas públicas de saúde estão sendo feitas, estão sendo realizadas na nossa localidade, não é verdade? Então, sua fala ela foi muito pertinente, agradeço demais. Trouxe a voz da comunidade para a gente, não é isso? E agradeço demais você ter aceitado o nosso convite. Com certeza enriqueceu mais ainda o nosso debate aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço. Uma outra área, né, que também é um meio de educar, de orientar, de informar, é a imprensa. E aí eu gostaria, por favor, que a Alessandra Meinecke nos desse agora o privilégio da sua fala. Eu tenho algumas perguntas, Alessandra, e aí eu posso te fazer, né? E assim você vai Claro. explanando um pouco a sua experiência. Então, a gente sabe que a imprensa ela tem um papel fundamental, né? Mas dentro desse contexto, né? Dentro do contexto de um controle da situação da dengue, como que você vê o papel da imprensa? Oi, boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite, né? Muito bacana estar aqui participando dessa conversa com informações aí riquíssimas da Eliandra, né? Já tive aqui várias ideias do que fazer para repercutir ainda mais esse assunto, né? Eu acho que o papel da imprensa é fundamental, né? Com certeza é papel do jornalismo, dos meios de comunicação, enfim, informar a sociedade, informar a comunidade sobre todas essas situações que já foram colocadas, né? Mas eu também vejo que existe uma enorme dificuldade, e eu conversei com meus colegas jornalistas, né, e conversei com várias pessoas desde que me fizeram esse convite, que eu fiquei ansiosa, falei, nossa, que responsabilidade representar a imprensa local, preciso saber, né, dar uma olhada no que os colegas estão fazendo, como veem essa situação. E vários colegas relataram, né, que de fato buscam, e é um assunto que está sempre em pauta, levam sempre essa notícia e buscam orientação, e é sempre uma notícia de serviço, de orientação, de ensinar, de dizer para a comunidade o que precisa ser feito, mas a sensação é de que isso não está alcançando o resultado devido, né? Eu falei com vários colegas, ai, nossa, a gente fala tanto, a gente põe notícia toda semana no ar, a gente escreve sobre isso, a gente divulga, né? E depois, né, enfim, que esse convite foi feito também, eu comecei a prestar mais atenção nessa situação, inclusive aqui para os meios da universidade. A gente tem um programa de rádio aqui que vai ao ar todo dia às 18 horas, que é a hora certa da notícia, e sempre que sai o boletim da dengue, ou sempre que tem alguma informação sobre dengue, a gente leva também. Então, falta de informação não é, né? De fato, as pessoas estão bem informadas, a gente viu aí a Eliandra com o enorme trabalho de educação, né, da comunidade para essa realidade que é a dengue, né? A minha experiência pessoal, então, mudou, especialmente depois que o meu marido teve dengue. E eu acho que aí a gente começa a olhar para a dengue com um outro olhar, né? Porque, assim, ele ficou muito mal, né? A gente não tivemos Covid lá em casa, não consigo fazer essa comparação, mas a dengue me surpreendeu. Eu, sinceramente, nunca imaginei que ela fosse terrível como ela é, né? De deixar ele, assim, quase uma semana prostrado, sem conseguir se alimentar, sem conseguir tomar água, sem conseguir reagir, né? E depois com coceira pelo corpo. Então, até conversei com um colega, gente, será que, né, não é a hora assim da gente começar, não sei, a falar um pouco mais, a mostrar os pacientes, enfim, agora nos relatos da Eliandra já pensei em reportagens que já foram feitas, mas aquela coisa de dar uma blitz no ferro velho, por exemplo, e mostrar, né? Mas os colegas fizeram isso, né? Essas reportagens já foram feitas mais de uma vez, e aí toda semana tem o boletim, e os números vão para a rua. Essa semana o boletim da dengue mostrou um aumento de 56% de casos em relação à semana anterior. Nossa, é muita coisa. Então, e
Sabe? E aí eu fico pensando assim, meu Deus do céu, né? Nós estamos na guerra contra um mosquito que tem 9 milhões de anos, né? Como é que a gente vai ganhar essa guerra? Né? A minha esperança era a vacina. Até tomei nota aqui quando ela falava, né? Vacina, porque depois que o marido teve dengue, então assim, nossa, de fato a minha percepção da doença mudou, a minha relação com a doença mudou e eu comecei a me informar mais e melhor e a buscar outros recursos. Fui atrás da vacina. Vi que essa vacina existe, né? Mas ela é cara, é 1 ano e meio vacinando, são 3 doses, cada dose a cada 6 meses uma dose. Agora que a Eliandra falou que ainda tem, é uma vacina que ainda tem risco, nossa, né? Que coisa, né? E por que uma vacina contra a dengue não... Por que a gente ainda não tem uma vacina contra a dengue, né? Acho que essa é uma resposta também que a gente, como imprensa, tem que buscar, o que falta, né? Em que pé está o desenvolvimento dessa vacina, por que ela é tão complicada, né? Mas, de novo, isso resolve uma das doenças que o mosquito transmite. Com certeza, né, eliminar o mosquito é primordial, né? Mas também é muito complicado, né? A gente vive num país tropical. Aqui do lado da minha, tá, até há pouco tinha um mosquito voando aqui, né? Eu sou privilegiada porque trabalho aqui na universidade, a gente tem uma imensa área verde aqui do lado da minha sala. Sou vizinha do meliponário, então tem muita, mas assim, tem muito verde mesmo por aqui, né? Tem muito mosquito na minha sala, eu já tenho um repelente aqui dentro da gaveta, vivo com repelente, especialmente depois que meu marido teve dengue, aí o repelente mesmo, chegava aqui já repelente para todo lado. Virou item de bolsa. Mosquitos, assim, álcool agora, é álcool gel de um lado e repelente do outro, mas assim, sem dó mesmo, né? E parece que é uma guerra que eu não vou dizer perdida, né? Mas é uma guerra é uma batalha muito difícil, muito difícil. Então, assim, acho que o papel da imprensa é fundamental. Pelas investigações que eu fiz aí nas 2 últimas semanas, eu acho que ele vem sendo cumprido, porque de fato a gente tem o assunto circulando na mídia, né? Vi isso nas rádios, nos portais, nas TVs, estão todos muito preocupados em noticiar a dengue, mas com essa sensação de que isso não está surtindo efeito, né? Então a minha questão é essa: como, né, se eu reconheço o papel como fundamental, e a pergunto para vocês, então, o que a gente pode fazer para ajudar, né? Porque, de fato, os meios de comunicação estão todos super sensíveis a essa causa, especialmente diante dos números crescentes que a gente tem na cidade, né? Todo mundo muito disposto a noticiar, a ajudar nessa questão de manter a comunidade informada e de ser persistente nisso, né? De dizer, elimine os focos, nada de pratinho com água, né? Enfim, mas é bastante complicado, né? Então, queria saber o que a gente pode fazer, né? Se a Eliandra tiver alguma sugestão, o Ronei, vocês aí do nosso programa de pós-graduação em saúde coletiva, né? O que a gente pode fazer para ajudar? Porque com certeza estamos aqui à disposição. E perguntem. A gente sabe que, ser mais do que ninguém, inclusive, a comunicação nunca teve tão facilitada, né? Então, hoje a gente tem ali a internet, as mídias, as redes sociais, que, de uma forma muito rápida, a gente consegue propagar as informações. E tu trouxe ali uma palavra que me chamou bastante atenção, né? Como se fosse uma guerra, né? Dessa informação que, de um lado, como você bem colocou, é feito um bom trabalho, mas parece que não surte um efeito. E aí eu fiquei pensando aqui, porque essa facilidade da gente propagar tanta informação também tem esse lado negativo. As fake news estão ali. Quando a gente fala de uma informação de muito fácil acesso, né, muita rápida disseminação, a gente tem ali alguns problemas no repasse dessa informação, né, de como o outro pode ler, quais que são as fontes que a comunidade ela está usando para poder se informar. E aí eu queria saber de você, quais que são os desafios que você acha, né, que estão sendo encontrados no setor da informação para lidar com isso?
Então, assim, por exemplo, em relação à dengue, eu não acho que o problema seja fake news, né? A gente não tem, eu não vejo, não tenho essa sensação de que existem fake news sobre dengue circulando, né? Mas aí a gente tem um problema contemporâneo da comunicação, que é a desinformação pelo excesso de informação, né? Isso já é estudado, né? É um fenômeno contemporâneo, né? De que as pessoas, de fato, não, né? Pelo excesso de informação, acabam não absorvendo aquilo que de fato deveriam, né? Mas aí, diante de um trabalho como esse, por exemplo, que a Eliandra faz, e o trabalho do próprio do Conselho de Saúde, né, que está lá na comunidade, né, que é aquela questão assim, para além dos meios de comunicação, é o face a face, né? É o ir lá na casa da pessoa e dizer, olha, não põe mais água nesse prato, é ir lá no ferro velho e dizer, elimine esse entulho, enfim. Né? Eu tenho um outro problema agora, que a Eliandra citou também com piscinas, né? Eu vejo 2 piscinas na minha sacada, e aí também já estou de olho nelas. Uma eu vejo que mexem, a outra estava parada, já comecei a pensar, o que eu vou fazer? Vou denunciar esse vizinho? Né? Vou ligar e vou dizer, olha, eu estou vendo uma piscina aqui que, né, no verão até tinha algum movimento, agora não tem mais movimento, né? Moro no 14º andar, meu marido teve dengue, de onde veio esse mosquito? Né? Então, assim, é muito complicado, por quê? Não é falta de informação, né? Talvez seja excesso de informação, sim, talvez, né? Mas acho que a gente necessita de um diagnóstico mais preciso para essa questão, né? Por quê? Porque os meios estão informando e os colegas relatam que a informação é sempre nesse sentido de orientação, né? De explicar para a comunidade a importância de combater o mosquito, mas isso, né? Não, de fato, não tem sido muito eficiente. Então, né, talvez os teóricos que dizem aí que a gente está com excesso de informação e por isso se desinformando é que estejam certos, né? Uhum. Muito obrigada, Alessandra, também pela sua fala. Muito importante para a gente também ter essa visão, esse olhar, né, de alguém que trabalha com a comunicação, com a disseminação de informação para a gente também. Desde já peço desculpas, porque, enfim, é um debate muito enriquecedor, tivemos muita informação, informações muito válidas, diga-se de passagem. Extrapolamos um pouco o nosso tempo, mas eu tenho uma última pergunta. Responde, né? Tá livre para responder quem quiser. Então, assim, de uma forma bem pontual, para a gente fechar a nossa noite de debate. Quais que seriam as possíveis estratégias para enfrentar esse problema da dengue? Todos aqui já citaram algumas, né, dentro dos seus próprios setores, mas se vocês pudessem pontuar algumas, de uma forma, assim, rápida, o que é que vocês diriam para a gente? Posso falar? Fica aberta. A ajuda da comunidade mesmo. É a comunidade se conscientizar, talvez, como a Alessandra falou, a gente fazer algumas reportagens, entrevistas com pacientes, né, relatando os casos. Nós tivemos muitos relatos. Entre um deles, um relato que me impressionou, foi que o rapaz de 35 anos, se eu não me engano, uma média assim, ele perdeu a visão por 14 dias. Porque ele teve sangramento ocular, né? Então, assim, durante 14 dias ele perdeu a visão e ele não sabia se ele iria voltar ou não a enxergar. Aos poucos foi voltando, mas, assim, foi um relato que me impressionou muito, né? A mãe dele, ela até deu uma entrevista na época e ela dizia na entrevista dela, pelo amor de Deus, quem não olhou seu quintal, olhe, elimine, porque a dengue ela não é brincadeira, né? Então, assim, eu acho que hoje o ponto principal é a ajuda da comunidade. Se o vizinho não está fazendo, denuncia, né? A gente tem o 33817770 ou então 156 na opção 4 para as denúncias. A fiscalização vai até o local. A gente está com um número bem grande. Antes a gente tinha uma média de 15 dias para responder as ouvidorias, né?
Hoje a gente não está conseguindo fazer em 15 dias, está levando uma média de 30 dias, mas todas são verificadas e todas são feitas as adequações, né? A gente tem uma lei para empresas onde ocorre, a gente encontra esses locais que não se fazem as adequações, o que a lei nos oferece hoje é o fechamento da empresa, né? E para imóveis residenciais é a multa de R$1.000, né? Então, assim, ó, por que eu vou esperar ser multado? Por que eu vou esperar que o meu vizinho denuncie? Eu sei que tem uma doença na cidade, eu sei que não temos vacina, né? Até a dificuldade da vacina para dengue é porque são 4 sorotipos, né? Então, a vacina não estava conseguindo atingir os 4 sorotipos, mas agora parece que estão conseguindo, né? E não temos um remédio para fazer o tratamento, né? Hoje, o remédio é paracetamol, é dipirona, muito líquido e soro, né? Quando está no estado mais grave de dengue, até o paracetamol e o dipirona é retirado, e a pessoa só fica com o soro. Então, assim, ó, eu não posso chegar a esse nível, eu não posso... eu sou responsável por 1.000 metros no meu entorno, então, assim, ó, eu tenho que fazer a minha parte, eu preciso cuidar meus reservatórios, eu preciso cuidar minha piscina, né? Então, é minha obrigação. E hoje, a população, ela tem o papel principal, essencial nisso. A eliminação de criadouros e, com isso, a não transmissão das doenças, né? E talvez não, eu acredito que a imprensa já nos ajuda muito, né? Nos ajuda muito, né? Com as reportagens, com as orientações. Então, assim, eu acredito que talvez, então, começar a divulgar algumas entrevistas com pacientes, né? Que passaram por essa situação. Uhum. Eu concordo, vou complementar aqui a fala da Eliandra, porque realmente, depois que a gente convive com alguém com dengue, depois que a gente sente o quanto ela debilita, né, a visão em relação a todo esse contexto se modifica, porque, nossa, eu nunca imaginei que, né, nunca vi meu marido, como ele ficou, eu sou casada há quase 30 anos, fiquei assim apavorada com o estado dele, né? Ele ficou realmente muito debilitado. E é uma pessoa que não tem comorbidades, que é um adulto saudável, né? Então, eu imagino um idoso, uma criança ou alguém que tenha, né, não sei, hipertensão, diabetes, essas situações todas aí, né? Deve ser muito mais complicado ainda. Então, essa questão de trazer o paciente, talvez agora a gente tenha realmente que apelar, né, para alguma coisa de fato nesse sentido, assim, das pessoas contarem. Inclusive, aqui no curso de jornalismo, os estudantes fizeram uma reportagem, né, ouvindo pacientes, e o meu marido deu o relato dele também, né? E talvez seja de fato por aí, trazer essas pessoas que tiveram essa experiência, né, para contar para as outras o quanto é muito ruim ter dengue, para que isso de fato motive as pessoas a tomar todo esse cuidado com o seu entorno. Penso que talvez seja. Sim. Posso? Por favor, Ronei. Eu concordo com a Elisandra e a Alessandra que elas falaram. Acho que é uma das que vai causar um pouco de impacto, né? Porque, assim, eu acho que é uma pessoa falando o que passou, mas eu também acho que a mídia, ainda o que a gente podia explorar, a gente vê, até por uma sugestão do Conselho para a Secretaria de Saúde, usar as TVs. A gente tem, às vezes, em muitos órgãos públicos, a gente tem TV onde o usuário vem, não é só na saúde, em outras instâncias também. Às vezes você chega lá, a TV aberta está funcionando. A gente poderia usar essas TVs com vídeos educativos. Eu acho que, nesse momento, a gente poderia usar essas mídias. Às vezes, a pessoa está esperando uma consulta, está esperando um atendimento em algum lugar público ou numa universidade, em algum lugar onde tem uma TV. Eu acho que usando, de repente, vídeos com essas, como a Elisandra falou, com esses depoimentos, com essas ações, sugerindo.
eu acho que a gente consegue, às vezes aquela pessoa presta mais atenção do que ela está em casa, às vezes vendo TV, fazendo almoço ou fazendo alguma coisa, ela não está prestando atenção, mas quando ela está esperando algum atendimento, alguma coisa no lugar, às vezes a TV você fica lá dando, né? Fica lá dando uma olhadinha, e acho que aí a gente poderia usar essas mídias que são, às vezes, não são tão exploradas, às vezes não, né? Eu acho que ali a gente conseguiria, não sei, é uma maneira de... no município, acho que não seria difícil, né, Leandra? Porque é municipal, nas áreas, mas até nos outros pontos, como na universidade em si. Eu acho que nas escolas, né, também tem TVs, então, assim, acho que é bem importante essa parte da mídia passar pequenos vídeos, não muito cansativos, que acho que em 5 minutos, o máximo, a pessoa não vai prestar atenção, sim, porque são curtos. Quando é muito extenso, a pessoa logo desiste, mas quando são curtos, a pessoa prende atenção. Exatamente. Muito obrigada, Ronei, pela sua colaboração também. Gente, chegamos ao final e eu queria mais uma vez estender os nossos agradecimentos em nome do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, um debate realmente muito enriquecedor, muito pertinente para o momento em que nós estamos. Agradecer o pessoal que está assistindo a gente, né? E agradecer principalmente vocês que receberam de uma forma com tanta prontidão o nosso convite e disponibilizaram do tempo de vocês para enriquecer mais a gente, né? Nos dar um pouco do conhecimento de vocês e compartilhar das experiências. Muito, muito obrigada. Opa, obrigada. Eu que agradeço o convite mais uma vez, a FURB. Então, assim, muito obrigado pelo convite e estamos à disposição. Quando pudermos participar ou estando colaborando em alguma situação, estamos à disposição para participar. Muito obrigado. Nós aqui também, né, na FURB TV, FURB FM, aqui na universidade, a gente está sempre de portas abertas, né, para auxiliar aí nossos estudantes com algumas demandas aqui também, né, e também levando aí para a comunidade essas informações, né. Quem sabe a gente não produz aí uma série de vídeos sobre a dengue, né, já podemos pensar em alguma situação assim, já estou com algumas ideias aqui, vamos mantendo contato aí, quem sabe a gente avança, né? Porque realmente a situação é muito séria, né? Quando a gente vê esses casos aumentando semana após semana e os focos e tanto trabalho sendo feito, a gente tem sim que ajudar e sensibilizar a comunidade cada vez mais. Muito obrigada e eu fico à disposição aqui na universidade. Eu agradeço a todos, né, em nome da Secretaria de Promoção à Saúde, das vigilâncias, da coordenação da dengue. Agradeço a oportunidade de estar conversando, né, com vocês e agradeço a ajuda também, né, muito importante, né, acho que esse trabalho é maravilhoso, muito obrigada. Vai disseminar ainda mais, né, a situação que a gente se encontra hoje e isso vai fazer com que a comunidade também, né, receba essas orientações. Agradeço a todos, estou à disposição também, né, e dizer que a gente está junto nessa guerra, porque é uma guerra, e se todos não nos darmos as mãos e trabalharmos em prol da saúde da população, né, então é uma guerra perdida, né, e acredito que trabalhando juntos somos fortes, né. Obrigada, tá? E estou à disposição também. Verdade. Muito, muito obrigada, gente. Boa noite. Tchau.